Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas e hoje vamos aprender fatos interessantes sobre o nascimento de Jesus. Um deles é porque Jesus teve que nascer justamente numa estrebaria. José e Maria, os pais de Jesus, eles eram pessoas ricas ou eram realmente pessoas pobres? Você sabia que, bem diferente de nós, o menino judeu ele só recebe o seu nome depois de 8 dias de nascido? São muitas curiosidades somente nesse capítulo, mas se por acaso você está chegando agora no nosso canal e você acabou perdendo o capítulo 1 dessa série, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo que nós vamos deixar para você tanto o capítulo 1 que você perdeu e também vamos te deixar de presente a playlist do livro de Marcos completo, você não pode perder. Mas antes de começar, já sabe, né? Vai deixando aí o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. É tudo muito simples e rapidinho de fazer, dá só uma olhada. Você clica aqui, ó, inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, ó, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui em compartilhar. Aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E quando você compartilha, você está ajudando o nosso canal a ganhar força e esse vídeo vai chegando a mais pessoas. Então nos ajude nessa obra de espalhar as boas novas do Evangelho a todo aquele que tem sede da verdade. Compartilhe aí. E como de costume, pegue já sua Bíblia, seu caderninho de anotação, faça a sua oração e bora para a leitura. É isso aí, bora para mais um capítulo, vem comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Esse recenseamento ele era feito pelos romanos, era uma espécie de censo para fins militares como o alistamento, mas também era usado para fins tributários como a arrecadação de impostos. Versículo 2. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Neste alistamento, cada um deveria se alistar na sua própria cidade natal, ou seja, cada um na sua própria tribo. É por isso que José teve que sair da sua cidade onde ele estava morando, que era Nazaré, e ir até Belém, que fica na Judéia, que era a cidade natal onde ele nasceu, que também é a cidade natal do rei Davi. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muitos alegam que eles estavam numa estrebaria porque eles eram pobres, mas não é nada disso não, viu, meus irmãos? Devido ao alistamento, vinham pessoas de todas as partes de Israel para aquela cidade, por isso as estrebarias ficaram todas lotadas. E quando José e Maria chegaram, todos os hotéis estavam lotados, restando apenas a estrebaria, aonde eles permaneceram ali. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja que, diferentemente dos reis que foram guiados pela estrela até onde Jesus estava, registrado ali no Evangelho de Mateus, só que eles foram meses ou talvez até anos depois do nascimento de Jesus, esses pastores, eles foram avisados no mesmo dia que Jesus nasceu. E aqui a gente percebe que Jesus nasceu no período noturno. Versículo 12. E isto você verá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns com os outros:
Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Veja que para Maria isso se torna uma confirmação do que o anjo falou para ela a respeito da sua gravidez e de quem seria esse menino. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Todos os judeus aguardavam a vida de Cristo, ou seja, do Messias, que foi muitas vezes profetizado no Antigo Testamento. E todos eles sabiam, principalmente os mais estudiosos, que através das profecias de Daniel, o tempo da vinda do Messias estava se cumprindo, por isso a imensa alegria deles. Pois eles estavam vendo diante dos próprios olhos deles que acabou de nascer o Salvador de Israel. Versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Percebe que bem diferente do nosso costume, que assim que a mulher engravida e já se descobre o sexo, a gente já coloca o nome, eles tinham um costume totalmente diferente. A criança só recebia o nome depois de 8 dias de nascido. Ou seja, somente depois da sua circuncisão, exatamente como foi com João Batista. Versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Essa lei de Moisés que Lucas está se referindo aqui é essa aqui, leia comigo. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. O tempo da purificação, dependendo do sexo da criança, levava entre 40 a 80 dias após o nascimento da criança. E neste tempo eles não podiam de maneira nenhuma entrar dentro do templo. Versículo 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do Senhor será consagrado. Esta lei de apresentar criança no templo era esta aqui, leia comigo. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Isso ocorreu após a morte dos primogênitos lá no Egito, que foi aquela 10ª praga que Deus lançou para poder tirar o povo de Israel lá do Egito. Então todos os meninos hebreus que eram os primogênitos da casa deveriam ser consagrados ao Senhor. Versículo 24. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui, meus irmãos, é o versículo-chave que você descobre que José e Maria, eles eram pobres, não eram pessoas ricas. Leia comigo essa lei. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então trará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. E aqui fica claro que aqueles que não tinham condições financeiras de levar um cordeiro para o sacrifício, levava 2 passarinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Veja que foi revelado através do Espírito Santo para esse Simão que Jesus era o Messias e tudo aquilo que iria acontecer com ele. Seus pais, por mais que já sabiam quem era Jesus, ainda se admiravam com as maravilhas reveladas
que ocorreriam pelas suas mãos. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa profetisa Ana sabia exatamente quem era Jesus, então você percebe quantas confirmações ocorreram somente nesse dia sobre a vinda do Messias? Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Havia pelo menos 3 festas em Israel que era obrigatório a todos os homens de todas as tribos estarem em Jerusalém, sendo essas 3 festas aqui, leia comigo. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. É por isso que todos os anos eles precisavam subir para Jerusalém. Versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui, meus irmãos, tem muita coisa interessante que nós precisamos analisar cada uma delas em detalhes. Todo menino judeu, aos 5 anos de idade, ele já começa o estudo da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nesta fase, ele aprende a ler o hebraico e a memorizar, ou seja, a decorar passagens bíblicas. Aos 10 anos de idade, ele começa o estudo da Mishnah, que é a tradução oral da Torá, onde ele aprende a interpretar as leis. Aos 13 anos, ele se torna o responsável espiritual pelos seus próprios atos, onde é celebrado o Bar Mitzvah, onde ele deixa de ser menino e passa a ser homem. E aos 15, ele passa a estudar o Talmud, que são discussões rabínicas sobre leis, éticas e teologia. Por que eu trouxe tudo isso, meus irmãos? Isso é justamente para entendermos esse texto e a resposta de Jesus para sua mãe. Veja que Jesus tinha apenas 12 anos de idade e já surpreendia os doutores da lei com as suas perguntas e respostas. Isso mostra que eles já tinham conhecimento acima dos padrões da sua idade, por isso a surpresa deles. E a resposta de Jesus para sua mãe quando ele diz: Por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão preocupados comigo? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus já havia feito, entre aspas, o Bar Mitzvah, que normalmente ocorre aos 13 anos de idade, aonde a criança deixa de ser um menino e passa a ser homem. E mesmo ele estando na fase de aprendizagem da Torá, ele já demonstrava um conhecimento profundo sobre as Escrituras. Então ele já sabia da sua responsabilidade divina de cuidar das coisas de Deus. Que capítulo maravilhoso, viu? Quantas coisas nós conseguimos aprender somente nesse capítulo. Mas se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder, ok? E se esse vídeo valeu a pena para você, então deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal. Veja como é tudo simples e fácil de fazer. Você clica aqui, em inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui em compartilhar.
Aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E quando você compartilha, você está ajudando esse canal a crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas. Você não tem ideia de como isso nos ajuda. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, se acaso você perdeu. E de brinde para você, nós vamos te deixar também a playlist do livro completo de Marcos. Olha só que beleza! E tudo isso totalmente de graça. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas é esse que está aparecendo para você aqui, ó. E a playlist do livro de Marcos é esse que vai estar aparecendo aqui, ó. É só clicar, tá bom? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.